Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Guardar aí 2 minutinhos para dar início à nossa mensagem de hoje, aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Vamos aguardar 2 minutinhos para dar tempo de toda a galera, o pessoal ver o link para poder entrar. Boa tarde a todos. Vamos dar início aqui a mais uma aula do nosso Clube 1259. E a nossa mensagem de hoje está lá em Carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 2, que diz assim: Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Então, essa mensagem de hoje,
ela nos arremete a uma espécie de autoanálise. Essa mensagem de hoje, ela faz uma exortação à cruz de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E o que isso quer dizer? A cruz para Jesus, como muitos pensam, não foi um sinônimo de fracasso, mas sim de vitória. E esse negócio de cruz se tornou algo que as pessoas banalizaram nos dias de hoje, que tudo na cabeça delas se trata de uma cruz, no que diz respeito a sofrimento. Mas o real sentido da cruz para Jesus, como a própria palavra fala, foi um motivo de alegria e de vitória. Então, nenhum dos seus filhos experimentará a vitória sem antes carregar a própria cruz. E a cruz aqui ela pode ter vários sentidos, pode ter vários sinônimos. Para Jesus foi motivo de alegria. E para nós? Será que temos atravessados a barreira, as dificuldades que muitas vezes aparecem em nossas vidas, ou até mesmo algo que julgamos ser grande demais, maior do que nós mesmos, ou às vezes pensamos até que Deus não está vendo aquele problema nosso, né? Então vale a pena refletir nessa mensagem que a cruz ela nunca foi um impedimento para Jesus. Se o próprio Jesus não tivesse tido contemplação, se ele não soubesse o que ele iria alcançar, carregando a cruz, morrendo pelos nossos próprios pecados, nessa altura do campeonato hoje, nós não estaríamos aqui. E isso é uma reflexão muito profunda, porque aqui quando Paulo escreve aos Hebreus, ele diz assim: pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida. Então, a Jesus foi prometido. Ele sempre soube qual foi a missão dele de chegar até aqui na Terra, fazer os milagres, padecer, morrer na cruz pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Ele sabia a herança, ele sabia a alegria que ele iria alcançar depois disso tudo, que é sentar ao lado do Pai, do nosso Pai, no trono celestial, ao seu lado direito, e governar sobre todas as nações e sobre toda a terra. Só que isso lá atrás, o próprio Satanás tinha prometido a Jesus, isso lá no deserto. Só que a diferença aqui é que quando temos convicção daquilo que somos, daquilo que, para que viemos aqui na Terra, nós não nos distraímos com nenhum tipo de empecilho. E isso é importante a gente levar em consideração para a nossa vida, porque irão surgir diversas promessas, irá surgir diversos acordos, e esses tipos de acordos nós deveremos analisar muito bem se vai nos tirar do nosso propósito com Jesus ou se vai nos aproximar. Se nos aproximar, perfeito, é algo que vem de Deus. Agora, tudo aquilo que nos distrai, seja cruz, ou até mesmo seja qualquer outro tipo de negócio, temos que pensar duas vezes. Jesus, a vida inteira dele foi ajudar as pessoas, foi fazer milagres, foi transformar a vida de muitos pobres e alimentar a alma de muitos pecadores. Só que mesmo assim, ele padeceu no final, para que depois alcançasse a coroa da glória eternamente. Então, nos tempos atuais, nessa era tão acelerada, tão ansiosa, as pessoas elas querem o inverso. Elas não querem pagar o preço, muitas delas, mas já querem direto para o pote de ouro. Já querem as recompensas finais. Como propriamente diz lá no livro de Mateus, Mateus 6:33, que a palavra de Deus fala: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. As pessoas hoje estão buscando primeiro as demais coisas, querem as demais coisas para depois buscar o reino.
É igual uma frase que muitas pessoas falam: eu só não ajudo muitas pessoas porque eu não tenho muito dinheiro. Se eu tivesse muito dinheiro, eu ajudaria. Penso eu que isso não é verdade, porque se fosse assim, Jesus não teria dito: se fores fiel no pouco, lhe colocarei no muito. Ele teria dito que se tivermos muito, seremos fiel até no pouco. Seria o contrário. Mas desde com os objetos, com as riquezas que temos hoje, que por mais que possa parecer pouco, mas muitas pessoas não têm o que nós temos, por exemplo, uma comida, um vestimento, um lar, muitas pessoas não têm isso, né? Uma água fresca para tomar, beber, matar a sede, mesmo assim para nós ainda é pouco. E aí nós julgamos esse pouco para usar como uma justificativa para não ajudar o próximo. E aí queremos ir direto para a recompensa. Não, Deus, eu quero ganhar R$ 1 milhão aqui no meu trabalho para que assim eu possa ajudar minha família. Só que com o que você já ganha hoje, se você parar para pensar, já daria para alimentar muitas bocas, ajudar muitas famílias, mas você está concentrado somente no muito. E aí você passa uma vida inteira de sofrimento desnecessário, porque se você foca, como o início aqui do texto fala, conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. Quando estamos olhando para Jesus, estamos olhando para o céu e, consequentemente, para o reino. Então, aí que virá as outras coisas, né? Virá o carro dos sonhos, virá as empresas, virá a casa, virá os passeios, virá a fartura, virá uma vida mais próspera financeira, virá tudo depois do reino. Antes do reino, o nosso papel é fixar em Jesus. Olhar para a cruz, olhar para Jesus como vitorioso, e não como um coitadinho que sofreu, que padeceu e pronto. Essa foi a história de Jesus na cabeça de muitas pessoas. Mas aqui, o texto, ele quer trazer uma alegria para o nosso coração. Uma alegria de que, por mais que sejamos humilhados pelo homem aqui na terra, e sabemos que somos, passamos por diversas humilhações, nós também devemos nos lembrar da recompensa final, do que vem da vida eterna, da volta de Jesus. É isso que precisa alimentar a nossa esperança. E quando fazemos as coisas para Deus e não para com os homens, se torna muito mais leve, se torna muito mais contagiante. Eu já experimentei fazer algo pensando no próximo, no homem, e outra pensando em Deus. A experiência com Deus é totalmente diferente, porque quando a gente olha para as pessoas, a gente pensa logo que essa pessoa não merece, fulano tem que passar por isso, cicrano tem que sofrer mais um pouco, eu não vou compartilhar o que eu tenho e fica nesse ciclo de egoísmo, fica nesse ciclo de vaidade, apenas achando que se não fizer aquilo, vai estar prejudicando o próximo. E quando fazemos isso, retardamos boa parte da nossa herança, boa parte daquilo que Deus já preparou para a nossa vida. Então, eu tive fazendo uma retrospectativa da minha vida e é incrível que quando a gente se dispõe a ser servo na vida de outra pessoa, o quanto que as coisas vêm ao nosso encontro. Portas são abertas, né? Porque a gente está compartilhando aquilo que parece ser pouco aos nossos olhos com outros irmãos, né? Imagine só se todas essas histórias da Bíblia elas não tivessem sido escritas pelos discípulos, apóstolos, pelos profetas. Coitado de nós hoje. Nós não teríamos rumo nenhum nessa vida e não saberemos qual o caminho para se chegar até os céus, né? Que o único caminho é Jesus. Então, tudo isso que foi compartilhado, a gente tem que trazer para a nossa própria vida. Bom, se alguém lá atrás teve esse cuidado de escrever isso, essa mensagem para hoje a gente está compartilhando aqui nessa aula, eu também preciso levar essa mensagem para outra pessoa.
Não é que eu vá falar todos os dias para ela, necessariamente, mas só o fato de eu enviar, de eu compartilhar na minha rede social, no meu WhatsApp, no privado, no Facebook, eu estou transmitindo a mensagem e eu não estou retendo aquele conhecimento. Então, lembrar da cruz de Cristo é um sinônimo de alegria, porque Jesus foi tentado como homem aqui na terra, passou por todos os sofrimentos, por todas as angústias, por toda a tristeza que nós passamos hoje e que podemos vir a passar. Então, não tem desculpa da gente olhar para Jesus e falar, não, mas Jesus não foi humilhado. Foi a pessoa mais humilhada. Jesus não sofreu calúnia também. Não mentiram contra Jesus, mentiram também. Tudo que a gente passa hoje, Jesus passou lá atrás, talvez em grau e frequência ainda maior que a nossa. Para isso, ele passou para nos mostrar que nós também podemos suportar. E qual foi a recompensa de Jesus? Tá aqui, ó. Ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Foi essa a recompensa de Jesus e a nossa recompensa hoje é sermos chamados filhos de Deus. Nós fomos reconciliados através do poder de Jesus, através da história de Jesus aqui na Terra. Então, essa mensagem ela veio para mim hoje na parte da manhã, como um versículo diário, e eu achei ela pertinente para os nossos dias de hoje, não só para hoje, mas como todos os nossos dias, a gente desanima, muitas das vezes a gente desmotiva e acha que estamos sozinhos nessa vida, acha que não temos alguém acima de nós para olhar e para resolver as nossas causas. Então, a mensagem da cruz, a história de Jesus, ela foi humilhante, foi, como o próprio texto fala. Mas só que ele não olhou para a humilhação. E com isso, nós devemos entender esse recado propriamente para nossa trajetória, aquilo que almejamos, seja abrir um negócio, seja criar uma família, seja fazer novas amizades, tudo que tiver relacionado aqui na Terra, a gente tem que levar em consideração que podemos padecer, podemos ser humilhados, mas a gente não deve olhar para aqui, para essa vida terrena. Sempre estar de olho fixo em Jesus, porque tudo isso vai passar, a mensagem de Cristo é eterna. Embora a gente concorde ou não, ela sempre vai existir e sempre é verdadeira. A Bíblia não mente, mas o nosso contexto, ele precisa ser incorporado ao de Cristo. Lá em Cartas aos Coríntios fala que quem que instruiu a Deus? Quem que instruiu a Jesus? Não teve ninguém que instruiu a ele, porque ele é o tudo, o todo, desde para sempre e desde o início. Não tem como alguém ter ensinado a Deus alguma coisa. Porém, a mesma mente que tem em Jesus é a mesma mente que tem em nós. Então, se pararmos de pensar com a cabecinha aqui de homem, com a cabecinha da terra, a gente vai se surpreender com aquele conhecimento que Deus já nos deu por herança. Só que passamos tanto tempo preocupado com o que os outros vão achar, vão dizer ou vão criticar, que a gente se perde e esquece da nossa essência. E esquece do que está escrito lá em Gênesis, capítulo 1, verso 26, que somos imagem e semelhança dele, né? E quando ele fala façamos a nossa semelhança, está no plural. Então, somos não só imagem de Deus, mas de Deus Filho e do Espírito Santo também. Então, carregamos a Trindade celestial dentro de nós e o melhor de tudo, somos imagem e semelhança deles também. Então, isso é importante a gente relembrar. Não olhar para os problemas, não olhar para um contexto
de caos na nossa vida, mas entender que a única mensagem da cruz é essa: suportai a humilhação, porque a recompensa é eterna. Foi essa mensagem que Jesus propagou, e mesmo após ir sentar ao lado do nosso Pai, ele mesmo assim nos enviou alguém que sempre estaria conosco, sempre está conosco, que é o Espírito Santo. Então não tem por que a gente se sentir só nessa vida, embora ela seja muitas das vezes solitária. Embora a gente esteja rodeado de pessoas, mas em muitas ocasiões a gente vai se sentir sozinho, e isso é natural. Jesus também teve momentos de solidão, mas ele nunca chegou a pensar que estaria totalmente isolado nessa vida. Sempre que Jesus precisava ficar um tempo a sós, ele se afastava dos discípulos e ia orar ao Pai. Então, se hoje estamos atravessando algum tipo de tempestade, é um momento de recuarmos, sairmos próximos de algumas pessoas que talvez essas pessoas elas não estejam nos levando a Deus, e com isso a gente se conectar de forma mais direta com o nosso Pai. Então essa é a nossa mensagem de hoje, a mensagem da cruz que Jesus propagou, né, que, pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, e essa alegria nos foi prometida também, é que devemos suportar e saber que é o nosso precioso tesouro está nos céus. E lembrar sempre disso, meus queridos, que por mais que queremos algo, esse algo não virá antes do reino, porque se vir antes do reino, a mensagem de Deus não é verdadeira, no qual diz que buscai primeiro o reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. Temos que focar primeiro no reino, não com o intuito de barganha, nem com o intuito de buscar nada em troca, mas sim porque sabemos que é a única coisa nessa vida que mais importa para cada um de nós, e sabemos que quando estamos concentrados no reino, não há como faltar nada para a nossa vida. Para a gente encerrar, um dos únicos momentos que os discípulos pensaram que não dariam conta de realizar aquele milagre foi quando eles estavam pregando, Jesus estava pregando o Sermão das Montanhas, que tinha muito mais de 5.000 pessoas e eles não tinham alimentos para todas elas. Então, o que Jesus fez? Pegou os 3 pães e os 2 peixinhos, como todo mundo conhece essa história, deu graças ao Pai, repartiu e pediu que distribuísse a todos, mas não permitiu que nenhum dali saísse com fome. E como é que nós, hoje, não acreditamos nessa mensagem? Não acreditamos nesse milagre? Se o mesmo Jesus que operou aquele milagre naquele tempo é o mesmo Jesus de hoje, imutável. Não tem como, né? Muitas das vezes são nossas próprias crenças que paralisam os nossos milagres. Então, que a partir de hoje a gente reconheça e saiba que o nosso Cristo, ele é o mesmo de antes, é o mesmo de hoje e é o mesmo de eternamente. Amém? Vamos fazer nossa oração para a gente finalizar essa mensagem. Essa mensagem de hoje foi mais rápida, porque é realmente uma mensagem objetiva que ela arremete, ela faz uma comparação com a nossa vida atual. A gente, muitas das vezes, a gente acha que Jesus não passou por certas dificuldades, mas se a gente abrir a Bíblia e conhecer a história melhor de Jesus, a gente vai ver que ele passou por inúmeras dificuldades, como nós, mas sobressaiu em todas,
e sempre de maneira humilde e amorosa. Nunca destratou ninguém, nunca precisou humilhar ninguém, pelo contrário. Foi humilhado, se fez como servo, mas depois foi exaltado. Então, se a nossa vida a gente tem alguma dúvida ou alguma confusão, a gente deve olhar para a vida de Jesus e saber e nos inspirar e saber que tudo aquilo irá passar também. Assim como passou na dele, também irá passar da nossa. Basta a gente focar o nosso olhar em Cristo Jesus. Feche seus olhos, quem puder aí, tirar a mão do celular, do teclado. Vamos fazer a nossa oração, um agradecimento a Deus. Pai, a Ti lhe rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado por compartilhar a sua mensagem da cruz conosco. Obrigado por compartilhar a sua história, a sua trajetória. E olhando assim para a sua vida, sabemos que tudo aquilo que o Senhor passou e suportou, nós podemos suportar nos tempos de hoje. Bastamos que não desviamos o nosso olhar dos céus e devemos sempre buscar o reino em primeiro lugar, porque sabemos que as demais coisas nos serão acrescentadas. Essa palavra é tão verdadeira quanto o sol que irá nascer pela manhã. E sabemos disso porque está escrito na Bíblia Sagrada e vem se propagando há milhares e milhares de anos várias histórias que homens e mulheres que buscaram a Ti primeiro nunca lhe faltaram nada e nunca irão lhe faltar, porque o Senhor é um Deus abundante, o Senhor é um Deus próspero. Então, que toda aquela crença, meu Deus, e dessas pessoas que estão ouvindo essa oração, que estão aqui comigo, seja imposta de uma maneira ilusória, não seja de certa forma real, pois sabemos que o Senhor nos criou para uma vida abundante. Então, essa vida abundante que iremos retrair, que iremos buscar melhor forma, falando nesse momento. Queremos reivindicar como filhos e co-herdeiro do céu nessa nossa oração. Queremos te agradecer por tudo que Cristo já fez em nossa vida, por tudo que está preparado e por tudo que iremos acessar daqui para frente. Em nome de Jesus, te agradeço pela presença de cada um que esteve aqui, cada um que irá assistir essa gravação depois. Em nome de Jesus, amém. Amém. Maravilha. Essa foi a nossa mensagem de hoje. Amanhã temos um encontro marcado para a honra e glória do Senhor Jesus. Valeu, Jô. Tamo junto, meu parceiro. Ação aí. Deus abençoe cada vez mais sua vida e sua família.